Na sua Geniquite, a gata desfilava. A galera reunida, a noite começava. Era o brilho no olhar, era a vontade de viver. Nos bailes das boates, o que a gente queria era se perder. Tocava rock nas rádios, a trilha do verão. Na praia de Itaquá éramos todos de coração. Cada esquina tinha história. Olá, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Começando aqui mais um Nikit das Antigas hoje comigo. E hoje eu trouxe, né, aqui pra gente, pra vocês, um cara que eu tenho certeza que todo mundo ama. É um cara que eu conheço de infância, conheço a família. Que eu também. Pera aí que eu já vou te apresentar. Conheço a família, né? Com os pais, o irmão, inclusive já fazem parte da família, eu também já faço parte da família. Então eu quero mostrar pra vocês aqui um cara que eu amo muito, tenho muito orgulho, muito prazer em estar trazendo aqui pra vocês. Frederico Lopes, o nosso Fred, uma lenda, uma das lendas de Nikit, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado pelo Seja convite. Bem-vindo, meu irmão. Bem-vindo. Legal. Bom saber que a gente, sempre que a gente pede, né, que a gente faz o convite, na mesma hora a gente é atendido. Pô, legal. Né? Com certeza. Não então, dá um oi pra galera aí. E aí, tudo bem? Prazer estar aqui, poder responder algumas perguntas, né? Contar um pouquinho das histórias. Contar um pouquinho da nossa história de Nikit. É bem legal. Muito obrigado de verdade pelo convite. A gente estava aqui, inclusive, assim que a gente se encontrou, a gente já estava começando a conversar sobre as coisas, porque não tem jeito, a gente fica até às vezes um tempo sem se ver. Sim. Mas a distância não tira, né, o sentimento, o carinho, o amor, né, que a gente tem de ter essa trajetória em Niterói, fora de Niterói, né, enfim. Que é como a gente estava falando, né, em outros podcasts, outras entrevistas, né, niteroense, ele tá em Niterói para fazer uma noitada, né? Na nossa época era assim, né? Ele tava em Niterói fazendo uma noitada e de repente aparecia no dia seguinte em Búzios. Niteróiense tem todo lugar do mundo, né? Do mundo, né, cara? E for você sabe lugar, bem disso, sim, né, sim. cara? Porque já morei fora e encontrei muitos. Então, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, Fred. Bom, cara, eu sou adicto em recuperação, né? Bacana. Só por hoje fazem 20 anos, 9 meses e algumas 24 horas. Luto todos os dias contra meus vícios, né? Já fiz muita bagunça em Niterói, já perturbei muito. Fizemos muita merda, né? Muitos donos de bares, porra, irmão. Eu, inclusive, também fui dono de um, né? Sim, sim. Trabalhei como. Nós vamos falar sobre isso. Mas, cara, foi bem legal. Vivi fora do país também, foi bem bacana. Uma experiência, porra, muito bacana, legal. Tem uma galera de Niterói também, né, cara? Foi uma galera de Niterói. Sim. Teve uma época que tinha muita gente de Niterói, né, cara? Eu fui de playboy a pedreiro, né? Aprendi a profissão. Meu irmão me chamava lá de Pedrerico. Trabalhava na construção, né? Porra, aprendi. Você foi primeiro, né? Não, meu irmão tinha ido pra Califórnia, morou lá uns 2 anos mais ou menos. Aí eu fui em 96. Rodrigo vai vir aqui também, papel. Beijo, meu irmão. Legal, irmão. Tamo junto. Então eu fui logo depois, ele voltou, aí eu fui pra lá em 96, se eu não me engano, meado de 96, fui pra lá. Aí chegando lá, minha mãe tinha uma agência de turismo, né? Chegando lá, eu ia trabalhar como guia turístico, sem saber falar inglês, sem saber não sem conhecer nada. Inclusive eu cheguei uma semana antes daquele furacão Andrew. Sim. No meio da confusão lá, só no Embromation. Eu indo pra Coconut Grove, que era o lugar onde ele passou, o Andrew passou. Eita. Tomei um esporro do policial, né? Vamos voltar. Tá maluco, meu irmão? Você tá indo pra onde? Você tá indo pra onde, maluco? E eu sem falar nada de inglês, eu fiquei viajando lá, mano. Você tá indo pra onde, maluco? Sem entender nada, maluco. O cara só falou, have you turn. Porra, eu fiquei maluco, não sabia o que era. Mas foi uma experiência muito maneira, cara. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei quase 7 anos lá. Foi um tempão, né, cara? Tenho uma filha, hoje em dia minha filha tem eu tenho uma neta lá nos Estados Unidos. Tem família lá, né? Primas.
tinha tia, mas minha tia veio a falecer agora lá. Mas, enfim, cara, foi legal pra caramba. Foi uma experiência muito maneira que eu aconselho a quem é jovem poder, tiver oportunidade de ir pra lá. Quando você foi, você já tinha largado, já tinha conseguido largar as drogas, bebida. Não, você ainda estava no processo? Ainda estava na ativa, fazia besteira pra caramba. E lá também? Lá também. Só que lá é caro pra caralho. Tudo é caro, tudo, né, irmão? Foi só quando eu voltei de lá, eu conheci uma pessoa maravilhosa que me ajudou. Sim. Né? A minha mulher que eu tô até hoje. Sim, Márcia. A Márcia. Gente boa demais. Beijo, amor. Tamo junto. Beijo, Marcinha. Me ajudou muito a eu chegar a conquistar quem eu sou hoje. Sim. Né? Uma guerreira, parceira, né? Devo irmão? muito a ela também, ter tido paciência, porque você sabe que eu também fui usuário, né? Durante muito tempo. Eu até os meus 25 anos, 28 anos eu usava, eu falo isso até nos podcasts, porque a ideia nossa, inclusive, também do Nikit, é a gente mostrar para essa geração garotada, né? que isso é uma merda, sim, que isso é péssimo, que não leva ninguém a nada, só destrói realmente, inclusive destrói não só a gente, mas também a família. É um buraco sem fim, irmão. Sem fim. E quando você se vê numa situação que você realmente não acha que não tem saída, tem saída sim. Tem. Né? Só você acreditar. Duca, né, teve aqui, falou sobre isso, Duca Pantaleão. Ele me inspirou muito. Você é outro também. Já falei isso pra ele, né, que ele me inspirou a chegar e eu tomar a decisão de falar, pô, se ele consegue, eu também posso. Sim. Então qualquer um pode. Que Niterói teve uma geração muito voltada para isso, né? Sexo, droga e rock and a roll. Nossa geração era essa. Era sexo, droga e rock and roll. Quem bebe, fuma e cheira, zoa a noite inteira, sou de Niterói. Sou de Niterói. Era essa a musiquinha. A gente cantava isso. Né, já saía pra noitada quicando e falando essa merda. Exatamente. E assim, e achando bonito ser feio, né, cara? Exatamente, que eu ia falar agora. Achava que isso era maneiro. E não era, cara. Não era, porque assim, muitos conseguiram sair, outros ficaram pelo caminho, infelizmente. Sim, né? Sim. Perdi vários amigos, pô, que infelizmente não estão mais aqui por causa disso, né? Exatamente. Ou com isso, ou por causa disso. Eu fui uma pessoa que quase fui por causa disso. Eu sofri um acidente de motocicleta. Isso que eu ia falar. Eu quase morri, tive 5 paradas cardíacas, perdi 80% de sangue, 2 fraturas expostas do fêmur esquerdo. Foi sofrido demais, né? Hoje eu continuo andando de moto, eu só não bebo mais e nem uso droga. E a diferença é muito grande, né, bicho? Cara, cara, tudo você tem que ter responsabilidade. Entende? Que eu não tinha. E meu pai vivia dizendo, diga-me quem tu andas que eu direi quem tu és. Era o mantra da época dos coroas, né, cara? Não se mistura com porco e farelo come. Exatamente. Eu não entendia bem o que meu pai dizia, né, cara? E assim, tinha muita gente bacana, mas tinha muita tralha também, né, cara? É tipo assim, meu pai falava, pô, diga-me quem tu andas que eu te direi quem tu és. E eu ficava, porra, que porra é essa? E depois que eu fui entender o quem tu és que meu pai dizia, quem levava o filho dos outros pro mau caminho, era eu. Exatamente. Entende, irmão? Porque a droga não me deixava enxergar. Ela dominava, né, cara? Cara, e é chato, cara, porque... Mas eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade, né, Paulo, de falar isso pro meu pai, agradecer a ele, e ainda falei pra ele que ele bateu pouco. Sim. Tá? Que eu deveria ter apanhado mais. Tio Paulinho. Porra, meu irmão, o primeiro drone que eu conheci na minha vida foi um tamanco que meu pai tinha. Porra, que ele acertava em onde eu tivesse. E era bom de mira, né, cara? Porra, meu irmão, tem história que, tipo assim, meu pai não gostava de determinada pessoa. Se ele me visse com aquela pessoa, meu irmão, eu entrava na porrada. Não tinha meu pé tá doendo. Tinha aquela também, aquela máxima de que falavam que pata de galinha não mata pinto, né, meu irmão? Mas, cara, não mata com a Não mata, mas machuca. Machuca pra caralho. Minha mãe, eu lembro, meu pai nunca bateu, mas minha mãe, quando me batia, meu irmão, ela batia de estourar a mão. Aí quando acabava com o tamanco, ou o chinelo, ou o cinto e tal, ia na mão, estourava a mão. Quando estourava a mão, ficava com mais raiva aí. Era desse jeito. Tá bom, mamãe, tudo bem, parei. Mas agora vamos pra parte boa da coisa, porque, óbvio, a gente passa por esses momentos
que são mais pra gente passar esse recado mesmo, né, Fred? Lógico. Passar um recado bacana pra essa juventude, né, cara? Escutem seus pais. É isso? Se, cara, eu falo isso pros meus filhos, né, cara? Porque a droga, ela é boa. O ruim é sair dela. Exatamente. Sacou? O ruim da droga é você sair dela. Exatamente. Cara, se droga fosse ruim, ninguém usaria. O problema da droga é que ela te domina. Sim. Cara... Você não consegue nunca dominar ela. Nunca. Então é melhor que você não entre. E eu sempre fui cagão, né, cara? Eu sempre tive medo de ser preso, né? Sempre tive medo de algumas coisas. Então, tem algumas... Hoje em dia, tem umas drogas sintéticas mais pesadas, né? Que eu sempre tive medo. Como eu tive medo, eu falei assim, cara, eu sou fraco pra isso. Então, eu assumo que eu sou fraco. Mas isso é bom. Pra droga. Sim, claro. Mas isso é muito bom. Meu irmão, hoje você reconhece, eu reconheço, exatamente. Né? Quando você reconhece isso, você tem um controle. Aí você tem um controle. Na minha adolescência eu não tinha essa visão. Não. Sacou? E eu passo isso pros meus filhos. Eu procuro não ficar rodeando, ficar com dilemas, né? É tipo quem se mistura com porco, farelo come. Eu ficava, porra, eu não vou andar com porco, eu tô andando com gente, sacou? Mas o porco... Não entendia. Eu não entendia. A droga, o sentido da coisa. Exatamente, né, a droga não me deixava enxergar esse lado, sacou, irmão? E meu pai, cara, não teve um maluco que eu chegasse lá em casa e meu pai olhava e falava assim, meu irmão... Ele batia o olho e já sabia quem era. Já falava, esse daí é da turma do Gererê. Esse daí fuma um negócio, esse daí usa um negocinho. Mas porque esse Paulinho também era puta velha, né, cara? Ele conhecia, sacava, ele tinha visão... Sabia apesar de ele nunca... Né? Meu pai era alcoólatra, mas nunca usou. Não, tudo bem. Cheirou cocaína, nunca fumou mas maconha. eles sabiam quem era da parada e quem não era. Sim. Que meu pai também era assim. Sim. Botava o olho e falava, filho, se liga porque... Abre teu olho. Esse cara aí, bicho, vai te levar pra vala. Sim. Entendeu? E não tinha outra. Não tinha. E o caminho era esse. Certo. Eu tive a oportunidade de falar isso pra ele, sacou? Isso é bom. No leito lá de morte, lá eu falei isso pra ele. Agradeci muito, né, cara? Sim. Um morreu em 2019, meu pai morreu em 2019 e minha mãe fez 2 anos agora. Foi agora, há pouco tempo. Faleceu em novembro, agora fez 2 anos. É uma falta, cara, uma saudade que a gente... Você sabe disso também, que você já perdeu. Só quem perde sabe, né, cara? Não, e assim, tem essa parada muito bacana, que essa pegada do Nikit das Antigas, ela tem que trazer um pouquinho disso também. Como você falou aí agora, Fred. Porra, ouçam seus pais, cara. Sim. Ouçam seus pais. Prestem atenção no que eles estão falando, no que nós estamos falando. Preste atenção nas nossas entrevistas, porque o Nikit das Antigas, ele vem para trazer isso também. Legal. Ele vem para trazer um reencontro dessa nossa geração, gerações anteriores à nossa e um pouquinho depois da nossa, mas ele é para todo mundo. Esse programa, esse projeto do Nikit das Antigas é para todas as idades, na verdade. Até o meu filho, Miguel, de 11 anos, está amarradão, porque ele está aprendendo muita coisa. E está entendendo, e algumas crianças começam a entender, tomara que a gente consiga chegar, né, Fred? Essa mensagem que a gente quer passar, né, cara? Pra essa garotada para tentar salvar essa nova geração, porque tem uma geração aí que tá meio perdida, né, brother? Tá descaralhada. Tudo é difícil, porque você não pode... Não pode falar nada, você não pode falar que tudo você não pode zoar, você não pode... Exatamente. Exatamente. Então tá uma coisa bem chata. Tá muito mimimi, também, muito fresco, tá muita chato, muita palhaçada. Você não pode falar coisas que antigamente a gente falava naturalmente, hoje em dia você tem que se ponderar pra não... Sim, que ofende. Ofende. Exatamente. Cara, eu acho que eu sou uma pessoa que tem apelido pra caramba, eu não sabe, meu irmão? Eu também, pô. Eu acho que se você esquentar a cabeça com isso é pior. Que aí que o apelido pega exatamente, mesmo. Mas é o que eu falo, que eu ensino meu filho isso. Ó, se alguém te zoar, ria junto. Se sacaneia. Sacaneia também. Exatamente, você tá na brincadeira, porra. Mas eu sou daquela política, meu irmão. Só não pode extrapolar. Zoou. Aguenta também. Eu adoro a zoação, irmão. Exatamente. Aí aguenta porque vai voltar. Vai vir chumbo grosso. Vai voltar. Meu irmão, comigo não tem Exatamente. Aí, beleza. Aí você foi para os Estados Unidos, voltou.
Lá Aí fui, teve trabalhei lá, aprendi profissão, aprendi a Sim. ser, fui ladrilheiro lá, né? Não sabia fazer nada. Minha mãe tinha uma agência de turismo. Quando eu cheguei lá, porra, cara, eu vi que Mas tinha a Solange muita- estava lá. Não, minha mãe tinha uma agência Aqui. de turismo aqui. É. Aí ela mandava as pessoas pra lá tá. e eu fazia aquele city tour, né? Sei, um Mas ciceronezinho. É, cara, mas tipo assim, tinham milhares de pessoas fazendo isso. Eu tinha acabado de chegar, não sabia falar inglês, não conhecia nada da cidade. Sim. Eu falei, meu irmão, eu conheci um cara que era professor de matemática aqui, né? Era mó maluco, mas o cara, porra... Te botou na fita de me trabalho. botou na fita do trabalho. Eu peguei a van que eu tinha comprado e botei ela para obra, ganhava um extra além disso, né? Sim. Por botando o carro na roda. Sim. E trabalhei pro cara ajudante de pedreiro, né? Foi aprendendo. Fui aprendendo a profissão até saber todo o procedimento, todo o processo, como começava o processo, né? Bacana, de instalação, Aí eu fui, liguei pro meu irmão, como meu irmão, infelizmente, eu não tinha tempo para ir pra escola para aprender inglês. Como que eu tive que aprender a falar Na inglês? marra. Vendo desenho animado. Se você quer aprender a falar inglês, vê desenho animado, porque é direcionado para criança. E aprende E rápido. não A didática é tem muito gíria. fácil, Então, se você tentar aprender a falar inglês vendo filme de gangster, essas paradas, você não vai conseguir entender Sim, nada. sim. Porque eles falam gíria do O tempo início ao todo. fim. Então eu aprendi. Encurta a palavra. Teletubbies. Barney. Sim. Vários desenhos. Dora Aventureira. Essa porra toda. E, cara, desenho animado, eu Peppa eu já Pig. me amarrava. Aqueles desenhos das antigas, Pica-Pau, Pica-Pau. via tudo em inglês. Perna longa. E ficava amarradão. Que ele fala, e aí, velhinho? E Lá aí, é o velhinho? What's up, Doc? Então, são gírias, né, cara? Que a gente, e aí, velhinho, essas Sim. coisas. São coisas, Tipo, cara, qual é, malandro? E aí, Isso, qual é, aí meu você vai irmão? ligando uma coisa na Sim, outra. juntando com o nosso, Juntando com a nossa gíria com a nossa aqui. gíria, e já vai- sabia mais ou menos, por ter visto desenho animado a vida inteira, né? Então... E também o surf também, né? Ajudou muito, sim, né? Aprendia bastante coisa também, né? Mas lá, cara, esquece Trampo. trabalho. Trampo, Se trampo, você trampo. quer subir, crescer, lá nos Estados Unidos é o país das oportunidades. E dá mesmo, cara, né? Cara, eu cheguei lá sem saber falar nada, construí família, tinha uma casa, um bom carro, né? Infelizmente eu me separei, né? Não deu certo. Acontece. Não deu certo, achei melhor vir embora, porque eu comecei a fazer um monte de besteira depois Sim. na situação, né? E pra mim não fazer mais merda, Piorar mais ainda, eu resolvi voltar, dar um passo pra trás, né? Um grande Sim. passo pra trás, Sim. pra recomeçar de novo e ver que a vida não tinha acabado ali, Sim. né? Aí vim pra cá. E você já estava com quantos anos nessa Cara, vinda? quando eu fui pra lá, eu fui com 25 pra 26 e 32. quando eu voltei, quase 32 anos, né? 31 pra 32 já anos. mais homem, mais preparado, maduro, mas com vícios ainda com umas manias feias, resquício, né, cara? né? Exatamente, que tipo assim, que com o tempo a Márcia me ajudou, como eu já falei, Márcia me ajudou muito a sair do buraco que eu tava, né? Aquela história do que eu sempre falo, né, cara? Da mulher âncora e a mulher balão. Sim, sim. A mulher âncora te afunda. Eu tive as duas. Se a mulher balão é Márcia que te levantou, né, eu brother? tive as duas. Né? É também aquela história de... Hoje em dia você não pode mais falar isso, né? Que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Mas o atrás que se fala, inclusive é bíblico, Na verdade, é a cara, estrutura que ela dá, né, cara? Sim, cara, mas esse ditado é um ditado meio que errado, né, cara? Porque você tem que estar do lado. A pessoa não tá nem você na frente, nem ela mas nem atrás. O sentido que falam... caminhar junto, então, irmão. o sentido de estar atrás é que ela é o alicerce. Sim, ela entendeu? foi... Ela que é a estrutura que pra você, porra... Sim, ela foi o balão que me levantou. Isso aí, ó. Que eu falei, pô, cara, eu tenho um filho, eu fui pai com 22 anos, sim, né? A mãe do meu filho era bem nova na época. Hoje em dia, se fosse, eu estaria preso. Sim. Porque ela era menor na época, né? A mãe do meu filho. Hoje ele tem 32 anos, 33 anos.
Caralho, Fred, Tem meu 33, Deus, já 33, tem isso. vai fazer 34 anos esse ano. Cara, meu irmão. Então, cara, foi uma... Quando eu sofri o acidente, meu filho tinha 10 meses, sacou? Então, pra mim, foi um... Eu acho que foi uma das coisas que me deixou... Susto, né? Me deu mais força pra mim. Porque o susto é grande. Viver e falar assim, cara, eu tenho que lutar por isso. Isso aí. É por mim, na época era por ele também. Sim, né? sim. Mas, cara, foi uma luta, né, que eu, graças a Deus, eu consegui passar. Venceu. Né? Cara, a gente não tá liberto disso, né, cara? Mas venceu. A gente pensando que... Exatamente. É um dia de cada vez. Mas se vence todo dia, Sim, de qualquer maneira, a vida é uma luta diária, né, cara? Sim, em todos os aspectos. E quem tem esse problema de droga, de vício e tal, é uma luta ainda maior. Mas o que eu acho que o grande barato disso, eu, por exemplo, eu consegui muito me afastar disso, Fred, quando eu me afastei de todo mundo. É um dos primeiros, é um dos passos lá, né? Amigos, lugares, todo mundo, hábitos. Pessoas que eu gostava demais, mas que eu sabia que tinham esse hábito, que tinham esse vício. Foi o que eu fiz também. Aí eu saía fora. Eu, graças a Deus, continuei, eu consegui. Eu fiquei um tempo sem beber, aí depois eu comecei a trabalhar o meu psicológico para beber uma cervejinha. Eu, por exemplo, não posso beber uma cachaça. Eu não posso beber uma vodka. O Cacau até fica puto comigo quando eu quero tomar uma cachaça, porque eu amo cachaça. Mas a cachaça... Tem uma até aí do seu lado. Tem. Mas dessa aqui, essa aí... É só enfeite, né? É só enfeite. Mas, não, mas eu até gosto muito, mas eu não posso. Eu sei que não posso. Por quê? Porque uma coisa leva a outra. Então o meu começava na bebida e terminava na cocaína. A cerveja não me dá problema. Porque a cerveja eu fico alegre, me dá sono, eu durmo. E eu também não extrapolo. Mas também não vou mais pra noitada, não faço mais, entendeu? Cara, eu tô com 55. Agora em julho... nós temos a mesma idade. Eu vou pra 56 em julho. Também, eu vou em dezembro. Entendeu? Então, assim, a gente já... É o que eu falei até na entrevista que eu fiz com o Emir, porque eu entrevistei o Emir me entrevistou, e eu tava falando com ele, cara, a gente chega numa certa idade, não é porque a gente se acha velho, se sente velho, nada disso, cara. Eu tô novo, eu tô bem, você tá novo, tá bem, mas a gente já tem uma certa experiência de vida, brother, que a gente não precisa mais ficar passando e se expondo. A gente tem que ser agora referência e exemplo. Né, Fred? É verdade. Porra. Eu procuro porque a gente já viveu coisa pra caralho, meu. Eu procuro passar isso pros meus filhos, né? Eu tenho 2 enteados também, que eu me dou super bem, que são os filhos da Márcia. Tem sobrinhos também. Meus sobrinhos. Eu procuro passar isso pra eles também, né, cara? Eu vejo, mas eu não procuro não entrar muito a fundo. E não fala, e ser como meu pai foi comigo. Chegar, diga-me quem tu andas. Não, eu já falo, esse maluco aí fumunzinho. Isso aí, ó. Não te dou uma semana pra você estar fumando. Exatamente. Esse maluco dá uns tequinhos, não te dou uns dias pra você estar cheirando também. É uma noitada. Porque, cara, isso influencia. Eu tô rindo, mas porque eu fico lembrando, cara. Porque foi assim que começou. Exatamente. Foi assim que eu comecei. E a gente se achando pá, né, meu irmão? Pra eu me infiltrar e me sentir bem, né, com a galera, eu tinha que fazer a mesma coisa que eles estavam fazendo. Sim. E isso, porra, meu irmão, acabou me atrasando, porque vários amigos conseguiram sair. Exatamente. E eu não. Entende? Então isso atrasou a minha vida pra caramba. Meu pai falava, meu irmão. Chegou uma hora que meu pai falou assim, cara. Você perde uns anos de bobeira. Cansei. Agora segue com as suas pernas aí, maluco. Isso aí, dá seu jeito agora. Sacou? Eu já fiz de tudo, só que você não. É aquilo, cara. Pra você ter ajuda, você precisa buscar ajuda. Querer ser ajudado. Querer ser ajudado, exatamente. Você nessa de. Se eu botar você pra você fazer. Você não vai. Você tem que querer, cara. Eu falo isso porque eu aprendi isso. No dia que eu parei, né? Que eu tomei a iniciativa de chegar, porra, meu irmão, preciso de ajuda. Cara, eu fui fazer uma mudança. Olha só, eu fui fazer uma mudança com a minha mulher de pegar as coisas do meu irmão lá em Cabo Frio e trazer pra Niterói. Nessa mudança, que o cara que me orientou, né? A procurar um NA, foi o cara da mudança. Ele já estava ali já há um tempo, né? Hoje ele já tem bem mais, ele deve estar uns 30 anos já limpo.
Era o meu padrinho na ingressão do NA. Bacana. Né? Porra, cara, eu agradeço muito aquela mudança que eu fiz, que meu irmão me botou pra fazer, essa missão que meu irmão me deu pra me fazer. Pra mim foi muito boa, porque eu entrei nesse dia, eu já tava 2 dias virado, tinha bebido, fumado, cheirado pra caramba. Aí o cara falou, pô, meu irmão, dá pra você trocar de lugar? Fui no meio do caminhão, e ele numa ponta, ele dirigindo e Márcia na janela. Ele pediu pra trocar, botar Márcia no meio, porque eu tava exalando cheiro de pó, de bebida, de tudo, você possa imaginar. Aí nessa eu fui conversando com o cara cheiro do demo, né, meu irmão? Exatamente, ele falou. Aí na volta eu falei, pô, cara, passa lá em casa pra gente poder ir junto. Ele falou assim, se você quiser, eu vou estar nesse lugar aqui. Bacana, cara. E você aparece lá. Aí eu falei, sob efeito ainda, brother. Eu falei, cara, que porra, por que o cara é meu vizinho, entre aspas, meu vizinho, né, mora lá perto de casa. Fred, que maneiro. Eu falei, meu irmão, porra, o cara não pode passar na minha casa, mora ali do lado, pô, vamos junto. Ele falou assim, não. Aí depois ele veio me explicar o porquê. Ele falou, Fred, se eu passasse na tua casa pra te buscar, seria muito fácil. Sim. Você tava vindo pra cá com as minhas pernas e não com as suas. Exatamente. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, cara, que bom que você veio, porque você veio com as suas pernas e não com as minhas. Exatamente. Então, e é o que eu falo pra todo mundo que clique, quer, né, cara? Exatamente. E todo mundo que queira fazer isso, que queira ajuda, não espera ninguém ir lá na sua casa te buscar, não. Sim. Vai lá você, pega. E nem abaixa a cabeça, não, né, cara? Sim, levanta cara, a cabeça e vai. É uma doença, irmão. Sim. Sim. Vício, cocaína, álcool. Sim. É doença, irmão. Sim. Tá? E tem que ser tratada como doença. E tem que ser tratado como doença, irmão. Eu sou um doente em recuperação. Sim. Sacou? É o meu dia de cada vez. Se eu for usar, eu vou querer usar tudo aquilo que eu não usei esse tempo inteiro. Muita gente morre de overdose por causa disso. Né? Eu conheço pessoas... Fica muito tempo adicto e... Aí fala, eu quero, vou fazer... Aí fudeu. Meu irmão... Quando desce a lenha... Já era, não o corpo já não aguenta mais também, né, cara, bicho? Então, tem isso também, né, cara? Eu sou uma pessoa... Eu sinto dor 24 horas, sacou? Até hoje? Até hoje. Eu vou dormir com dor, acordo com dor... Eu tô aqui sentado, eu sinto dor, minha perna fica formigando. Já virou uma constante, né, fica cara? Formigando e tal, mas eu passei... De repente é pra te lembrar, né? Exatamente. Pode crer. As pessoas falam, pô, por que você não faz operação pra isso, pra poder dobrar mais? Eu não, cara, eu preciso lembrar quem eu fui. Eu preciso lembrar, toda vez que começo a andar de moto e acelerar, fazer merda, eu falo, opa, eu já olho pra perninha. Isso. Falo, epa, tem que sossegar e andar mais pianinho. Isso pra mim cara, tudo na minha vida tem um porquê. Não só na minha, mas eu acho que na de todo mundo, né, cara? A gente vai... Infelizmente, eu aprendi na dor. Sim. Né? Se eu tivesse escutado meus pais... Aquela outra velha máxima. Né? Ou você aprende no amor ou aprende na dor. Por isso que eu falo pros meus filhos, cara, escuta. Aprende no amor. Aprende. Deus nos deu 2 ouvidos, exatamente, 2 olhos pra gente enxergar melhor, escutar bem, e uma boca, falar o essencial. Exatamente. Sacou? Eu ainda peco nesse negócio de boca, porque eu falo demais. Mas eu acho que é mais por causa de comércio, já fui comerciante. E a gente vai entrar nessa área também, porque assim, essa questão também de ser comunicativo, você sempre foi muito comunicativo, né, Fred? Sim. Pelo menos desde quando eu te conheço, você sempre estava nas turmas, na galera e tal. O garotinho bom de papo. Tava sempre falando, eu sempre achei isso muito bacana, porque eu também sempre fui muito comunicativo, né? A gente era muito atirado, né? Porque eu vi falando sobre isso nas outras entrevistas, que uma coisa que eu achava muito legal, que na minha época, eu era de São Francisco, né? Nascido e criado em São Francisco, e eu tinha minha galera, que era eu, Marcelo Morcego, Tonico, Paulo Henrique Pio, né? E tal. Depois veio Bosco, que é mais novo e tal, mas Bosco era mais novo do que a gente. E a galera do Praia Clube, que a gente jogava bola no Praia Clube, então tinha uma galera de Caraí, tal. Então, o que eu achava bacana é que, pra mim, não tinha rixa
Não havia rixa, e havia. Sim. Porra, porrada comia, de engaco. E às vezes Briga em Caraí de bairro, até né? briga de rua. Sim. A Belisário contra Otávio. Eu me dei bem com todo mundo que eu rodava em todos os lugares. Vital Brasil. Exatamente. Dom Bosco. Santa Rosa. Martins Torres. Engar, eu conheço uma galera do Engar também. Fonseca. Namorei, fui casado com uma mulher lá do Fonseca. Entendeu? Então, assim, essa coisa de ser comunicativa é normal, tudo bem. Mas, assim, você, por exemplo, você foi muito firme, você frequentou muito pontos de surfistas, né? Sim, eu peguei onda, né? Você pegou onda durante muitos anos. Ainda tenta dar uma deslizada por aí. Merrequinha. Sim, de stand-up. Só pra dar uma brincadeira e tal. Longboard. Porque minha perna não dobra. Eu lembro, né? Você era. Eu te via em Itapuca e te via em Itaquá. Eu moro, cara, o meu quintal era Itapuca, né? Eu morava ali no Las Vegas, no prédio colado ali com o São Vicente de Paula. Sim. Então o quintal lá de casa Conta era pra Itapuca. gente, então, como é que era essa época sua de Icaraí, cara? Foi boa pra caramba, né, cara? Porque a gente tem um grupo aí de amigos do WhatsApp, né? Que é um. Acho que eu faço parte de poucos grupos desses que me coloca, eu procuro não ficar muito, porque tem sempre ainda mais com um negócio de política aí, né, cara, que ficou uma coisa escrota pra caramba, né, o país ficou dividido. Ficou chato. Eu entendo, mas não compreendo. Né? Entendo, mas às vezes não aceito. Não aceito também. Então é melhor ficar... Eu já tive do outro lado, já tive dos dois lados, né, cara? Então, hoje em dia eu torço pelo meu país, cara. Eu não torço por polícia. Me chamam de bolsonarista, mas, cara, eu não sou bolsonarista, sou patriota, irmão. Sacou? Eu quero o melhor pro meu país. Eu já votei em Lula. Seria hipócrita falar que eu nunca votei no cara. Eu votei no cara. Só que depois que eu fui entender o que esses caras estavam fazendo lá, irmão, não tinha o porquê de eu levantar bandeira pra esses caras. Mas eu vou te falar, cara, que essa questão, por exemplo, a gente entrando um pouco, muito breve, porque não gosto muito de polemizar sobre isso. Eu tenho minha posição, já cansei de falar aqui que eu sou conservador, eu sou tradicionalista. Eu também. Eu sou patriota. Mas, assim, eu não tenho político também de estimação. Eu também não. A questão... Se fez merda, tem que pagar, Exatamente. Meu pai me ensinou isso. Mas vovô tem que estar preso. É por aí mesmo. Mas aí o que acontece? Nunca peguei nada de ninguém. O nosso tempo, na nossa época, que aí você vai contar como é que era em Caraí e tal, não sei o que, você estava falando dos grupos e tal. A nossa época, ela não tinha... ela não tinha essa polarização toda, essa palhaçada toda. Era uma coisa muito assim de papo, o papo era reto, né, cara? Não tinha curva. Então esses amigos parada que eu era tenho olho no até olho. hoje, Então, que segue aí. Cara, que a gente se zoa pra caramba, tem de tudo, tem maluco pra tudo, né, cara? É vascaíno, é botafoguense, fluminense. A zoação, cara, total. Zoação total. E aí você só pode também falar certas coisas dentro do grupo. Sim. E é quinta série, aquela, sabe? Babaquice mesmo. Palhaçada. Sacanagem, putaria o tempo inteiro, sacou? Um sacaneando o outro. Sacaneando o outro. Porra, meu irmão, tem só figura. O que hoje falariam que seria bullying, né? Porra. Mas é bullying, irmão. Então é bullying. Cara, mas é bullying entre vocês, zoação, cara. É a zoação saudável, sacou, cara? Que nego até ri, nego brinca. Infância, ninguém sacaneia. Caraca, meu irmão, essa aí foi boa, porra. O cara que foi zoado mesmo fala, né, cara? Pô, essa foi boa mesmo, Fred, porra. Cara. Mas isso aqui é o bom, né? Mó barato. Tem vários amigos que, porra, que a gente vive que eu quero levar pro resto da minha vida. Tanta dor de cabeça, porrinhação, problema e conta e não sei o quê. Pô, se a gente não tiver um pouquinho disso, né, Fred? De estar com os amigos, de estar conversando, porque você não pode ter, você não tem acesso direto, você não consegue, cara. Não consegue. A luta é muito grande, o dia tá curto. 24 horas já não. Cara, e a gente hoje, eu penso assim, que a vida passa rápido. Muito, cara. Muito rápido. Ontem eu tava falando sobre isso. De 45 anos pra cá. Meu irmão, ou seja, eu já cheguei, mas já passei da metade. Sim. Da perspectiva de vida que o ser humano tem. Já passei da metade. Já tem um tempo já. Né, irmão. Porque a perspectiva é 75, então. Ou seja, se for pensar dessa forma, eu tenho mais 20 anos de vida. Mais ou menos por aí. Entende? Eu pretendo viver um pouquinho mais. Eu também. Mas, cara,
É aquilo. Eu pretendo viver um pouquinho mais. Que seja a hora de Deus, exatamente. Irmão. Graças a Só Deus. Não quero dar problema pros outros, Fred. Ele me deu a oportunidade de poder estar aqui hoje. E você tá me entrevistando. Sim. Tá? Eu agradeço a você, o Emir, a galera, a gente aos que meus agradece. amigos. Eu agradeço muito, cara, a Deus. Primeiro a Deus, sim, né? Um poder superior também, que me deu força para poder continuar a seguir o caminho, né? Que os meus pais me ensinaram, me educaram. Sim. Né? Eu peço desculpa às pessoas que eu fiz mal. Cara, eu perturbei muita gente. Bacana. Fiz Câmera mal, tá aí para você. Fiz mal a muita gente, peço desculpa e perdão de verdade. É um outro ser humano, né? Aquela pessoa que ofendeu. Que orgulho. Eu acho que até com você eu já tive já tivemos, já discuti desavença. Já. Que pra mim, um babaquice, cara, sacou? Às vezes a gente peca por errar. Cara. Bobeira. Sacou, irmão? Tanto que eu nem relevei. E o detalhe, você é primo da minha cunhada, a esposa do meu irmão, brother. Sim. E amigos de infância, né, cara? Além disso, a gente é amigo de infância. A gente estudou junto com 10 anos, família, a gente não escolhe. Amigos, exatamente. A gente escolhe eles pro resto da nossa vida. Exatamente. Que é o que eu quero carregar. Mas isso que você está fazendo, isso que você está falando, Fred, corrobora cada vez mais com aquilo que eu sempre acredito. Primeiro, que o ser humano tem essa capacidade de reconhecer seus erros, que eu também já pedi desculpa, perdão a muita gente, que todo mundo fez alguma coisa para alguém que tenha sido, de repente, chateado alguém ou magoado alguém. O fazer mal eu acho um pouco pesado. Vamos dizer que você tenha magoado várias pessoas. Fazer mal é muito grave, eu acho que extrapola. Se você tivesse feito mal realmente a alguém, que eu não acredito, você poderia estar preso, ou estar morto, ou estar... Então, magoou. Vamos botar assim, né? Mais suave. Eu acho que é mais justo. Não é nem questão de ser mais suave. Eu acho que é ser mais justo. Porque, assim, às vezes, na vida, é outra coisa que é bacana, o Nikit das Antigas, né? Inclusive, comentam, curtem, compartilhem, @Nikit das Antigas. YouTube, Instagram. Essa ideia do Nikit das Antigas, trazer isso também, sabe, Fred? Trazer esse... De você, por exemplo, eu estou extraindo, estou conseguindo extrair, a gente está extraindo, né? Uma energia positiva bacana de você estar aqui, cara, nas câmeras, na frente das câmeras, pedindo desculpa e se perdoando. Sim. Porque isso faz parte. Exatamente. Faz parte da... Porque não é só você pedir desculpa, você está se perdoando. Sim. E isso eu falo também para todo mundo, cara. Se perdoem também. Peçam desculpa, digam que amam, sabe? E aproveita que ainda tá aí. Porque depois que a pessoa vai também, meu irmão, acabou. Você vai levar isso para sua vida e para sua vida eterna. Por isso que eu peço, né, cara, desculpa. E mesmo eu estando, às vezes até eu estando certo ou errado, cara, eu procuro para não criar aquele clima pesado, né, cara? Que a gente já vive uma vida pesada. Cara. Eu prefiro hoje em dia também me afastar. Sim. Né? Quando eu vejo melhor, né, cara? Cara. Eu já tô meio que recluso já há algum tempo. Procuro não sair à noite. E a gente sabe o nosso limite também. Né, cara. Hoje em dia eu não tenho problema. Sacou? Tanto é que eu fui dono de bar. Sim. Trabalhei com meu irmão, com um restaurante outro amigo. Lá em São Francisco, o Sublime. Que meu irmão e um amigo abriram lá. Sim. Aí eu acabei assumindo, acabou sobrando pra mim. A pica acabou entrando no meu rabo. Mas foi legal, e cara. E ficou um tempo lá, né, cara? Eu fiquei 6 anos lá. Caraca, tudo isso, Fred? Fiquei 6 anos. Com meu irmão e o amigo, que eu também não quero falar o nome, porque eu me desentendi com essa pessoa, fiquei magoado, bem magoado com ele. Mas, enfim, cada um com seu cada um. A vida que segue. Ele segue o caminho dele, eu sigo o meu. Né? Mas, na verdade, quem deveria estar lá na situação
foi meu irmão, mas como ele não estava aqui, ele estava viajando, eu acabei assumindo lá, acabei pagando. Ele foi a trabalho, né? Ele foi a trabalho, foi para Portugal, se eu não me engano, na época. Sim. Foi trabalhar lá. Aí eu acabei assumindo, ficando lá, trabalhando com o cara, não como sócio, mas como empregado, até o dia que não chegou uma hora que eu dei um checkmate, falei, meu irmão, é isso, e ou é dessa maneira, ou então, irmão, não é. Ou então não é. Exatamente. Porque amizade, business à parte. Sim, sacou? sempre. Até porque se fosse o contrário, seria o mesmo. Ele pensaria da mesma forma. Então, eu pensei assim, toquei a real, mas ele foi desrespeitoso e eu não gostei da situação. Hoje em dia, uma amizade. E outro conselho que eu dou também, se você tiver que fazer sociedade com alguém, que seja tudo em pratos limpos, tá? Porque acabou que eu não era o sócio do cara, mas acabei assumindo uma dívida. Uma posição de sócio que não era minha, e me desentendi com essa pessoa. Mas, cara, paguei meus pecados ali. Encontrar uns malucos de Niterói. E ali ia, porque você era muito querido, né, cara? Por eu ser essa vibe de querido, meu irmão. E um monte de peste, porra, né, só ia, meu irmão, tralha lá, azucrinar minha cabeça, maluco. Eu falava pra minha mulher, Márcia, e você vê eu não aguento esse maluco, não. Que foda isso, né, cara? A pessoa sabe que você tá fora da parada, que você não tá mais usando a parada, que você tá ali trabalhando, mas vai o bicho pra poder te atentar, cara, né, cara? Mas hoje em dia, meu irmão, sabe o que eu aprendi ali? É que é mais fácil, hoje em dia, você fazer um novo amigo. Sim. Tá? Num negócio que vai te prestigiar. Sim. Do que os seus velhos amigos. Sim. Porque, cara, quando iam lá, a maioria das pessoas iam lá alucinadas. Sim. Não vou falar nomes que eu acho que não tem nada a ver. Não precisa. Mas, meu irmão, os caras iam lá, azucrinavam a minha cabeça, meu irmão. De eu falar assim, meu Deus do céu, eu mereço. Tira isso daqui. Eu azucrinei a vida de dono de bar. Afaste de mim. Eu falei, porra, tô pagando. Tá bem feito, Frederico, bem feito, você merece. Mano. Todo castigo é... Aquela história de que você quer fechar e o cara não quer que feche. Ainda liga pros outros, e na nossa época não tinha celular, hoje tem. Que aí um liga pra outro liga pra um. Cara, isso daí... Era das piores. Eu ficava assim mesmo, não, pode fechar a porta que eu vou te contar que algumas vezes eu parava na esquina, eu olhava, que eu ia pra lá pra ver você, pra ficar lá contigo e tal, pra tomar uma cerveja, comer alguma coisa e tal. Eu falava, vou lá em Fred, vou lá no Sublime. Aí quando eu parava na esquina, meu irmão, que eu olhava quem tava ali, eu sei até atenção, as pessoas. Eu sei até atenção. Porra! Que mesmo que eu tremia. Quando eu via, eu falava assim, meu irmão, como é que esse nada contra, mas tudo contra. Isso é porra. Entendeu? A pessoa é querida, as pessoas são queridas. Elas lá e eu aqui. E tava vendo a hora ou eu ser lixado. Eu ficava preocupado com você. Eu cheguei a falar com o Rodrigo uma vez, eu acho, sobre isso, cara. Eu falei, cara, eu vou falar com o Fred, cara. Como é que o Fred tá lá? Porque, pô, não foi uma vez só, Fred. Eu passei umas 4, 5 vezes pra parar ali. Tanto que uma vez você até falou comigo quando eu passei de tarde. Boca tá até tremendo pra falar o nome da pessoa. Não. Meu irmão. Aí uma vez eu passei lá de tarde, que eu fui fazer um trabalho, eu fui atender um cliente ali. Aí eu passei de tarde e tive com você. Aí eu almocei ali e tal, não sei o que, aí eu te dei um beijo e tal. Aí eu cheguei pra você e falei assim, Fred, como é que tá isso aqui de noite, cara? Aí você falou, meu irmão, nem aparece, Paulo. Nem vem. Teve uma época que eu cheguei. Falei, pô, você é dono do restaurante, eu tive que alugar pra outras pessoas. Por um cara que eu conheci lá também de São Francisco, meu xará Fred, eu aluguei pra ele ficar à noite pra poder fugir. Pra poder fugir. Geralmente quando a gente bebe, a gente incorpora um caboclo. Tem um lá, que eu não vou citar o nome, mesmo que o cara incorporava 3 caboclos. Eu falo, mesmo, qual dos 3 caboclos você quer que eu sirva agora?
Cada hora era um caboclo que o cara que doideira, incorporava né, lá, que eu falava, meu irmão... Não, maluquice. E eu falava, Deus do céu, isso não é pra mim. E isso no final de carreira já, eu né, falei, cara? Eu falei com a minha mulher, falei, cara, eu não vou aguentar isso aqui não. E os caras carango já, né, meu irmão? Porque é o seguinte, cara, se você... Essa vida é foda. Se você não tá junto com... Fazendo as coisas que esses caras fazem... Sim. Você é limado. Meu irmão, você não consegue suportar, irmão. É complicado. Sacou? Você fala assim, meu perturba irmão, muito. Perturba muito. Parece que realmente tem um bicho ali, um troço ali, pra poder espizinhar e catucar. Meu irmão, pelo amor Porra, mas de você Deus. foi guerreiro pra caralho, Cara, meu irmão. 6 anos aguentando isso, brother. Porra, meu irmão, a gente vai... Chegar... Vai castigo, né? Fala, meu irmão. Porra, meu irmão. Chegava em casa, Márcia ficava desesperada. Porra, cara, e pior que você acaba carregando essa carga, né, cara? Isso é uma carga negativa do caralho. Eu tive o Principado de São Francisco ali na Vade Code. Pô, meu irmão, eu fiquei ali um ano pra nunca mais. Ali foi, meu irmão. Nunca mais. Você queria usar uma droguinha, era só ir pra Vade Code. Tá doido. Porra, eu fui até agora, isso tem 8 anos atrás que eu tive, né, o Principado, peguei o Formiguinha, eu e 2 sócios, eu, o Filipão e Dudu Mendes, beijão, Filipão, Dudu. Aí abrimos lá, fizemos uma obrinha e tal, não sei o quê. Quem que ia ficar lá? Era pra ficar Filipão. Como é que fica? Cadê que Filipão fica lá? Lógico. Pra Paulo e os malucos. Pra Paulo segue, né? Aí, cara, quando o nego viu que, porra, pra Paulo tá, porra, com um bar. Na Vade Cure, eu falei, fudeu. Vai dar ruim. É desse jeito, cara. Dando tudo certo, vai dar merda. E aí, o que aconteceu? Dando errado, vai dar merda. Vai dar merda. Dar merda é certo. Não tem jeito. Aí, no dia da inauguração, Fred, eu já... Foi uma carangada, aqueles carangos que a gente sabe quem são. E ainda, graças a Deus, faltou alguns e tal, não sei o que. Mas eu já botei logo de cara na porta do banheiro. Proibido da teco. Mas ninguém respeita. Não, lógico que não. Infelizmente ninguém lógico que não, mas aí não virou piada. Eu falo, meu irmão, virou piada, pô. Cansei de falar lá, falar, meu irmão, pô, cara, eu tô aqui trabalhando, irmão. Eu falava. Vocês vão atrasar meu lado aí, pô, por favor. Não tem nada contra. Eu não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor, cara. Cada um seu cada um, entende, irmão? Vai com o seu cada um pra outro lugar. Cada um pra outro lugar. Eu tô aqui, tava trabalhando, mas, cara, é aquilo. Eu fiz isso também pra caramba. Eu também. Sacou? Porra, cara, foram vários lugares. Porra, Vade Cure ali. Tinha boate, aquários lá em Itaipu, cara. Ia pra lá, meu irmão. Eu tomei tapa na cara de polícia, porque via a polícia vindo e já conhecia quem? O carro da polícia. Já sabia que ia apanhar, meu irmão. Aí cheirava na cara do maluco. Ia tomar porrada de qualquer jeito. Já terminava com o negócio ali mesmo. Na cara dos outros, falava, meu irmão. Bate logo, cara, então era levilagem. Porra, Madame Cal. Blow up. Casarão. Cara, vários. Double Six. República da Banana. Aí, cara. Vários mesmo. Mas a gente teve também uma juventude. Hoje em dia não tem a noitada. As noitadas. Quer dizer, se bem que eu não frequento mais a noite. Não, mas não tem mais boate, né, cara? Não tem. Agora acho que a onda é festinha de 15 anos, que nego tá falando aí. O Levilagem primeiro foi em Charitas. Cara, meu irmão, ficava um crowd enorme lá. E depois o Fred, lá, o dono do Xará. Nunca mais vi também, nunca mais chegou. Ele faleceu. Faleceu, né? Pô, foi sócio de Dudu Mercado, né? Dudu foi sócio dele. Teve umas pessoas que eu vi aqui sendo entrevistado. Logo no início a gente entrevistou. Foram donos, né? Das boates. Do Longarone. Isso. Que a gente frequentou pra caramba também. Muito, cara. Era um rolê ali direto. Roller Circos. Espaço Voador. Sim, eu sou dessa época. São Francisco em cima. Primeiro show da Blitz que eu fui. Eu também. Foi lá no Espaço Voador. Ali do lado do Praia Clube. Onde depois foi a pista de Roller Circos e agora é a pista de skate. Andava de patins, skate. Exatamente, era bom demais. Pô, me amarrava, cara. Era bom demais. Não tinha violência que tem hoje, né, cara? Hoje em dia você sai na rua, cheio de cracudo na rua. E, cara, infelizmente isso é uma doença, uma praga, né, cara? Que, porra, que as autoridades não tem um projeto para que possa
acabar. Não acabar, porque isso não vai acabar, irmão. A gente. Sacou? A Mas gente, pode. eu acho que a gente, como sociedade civil, a gente tem que começar também, de uma certa forma, Fred, parar de se depender, porque, meu irmão, eles não vão fazer. Não vão, entendeu? E aí, depois, vocês vão até ver algumas surpresas do Nikit das Antigas, porque eu tenho um parceiro que essa cabeça não para, um tal de Carlos Emir Laranjeiras, que o cara, meu irmão, é um troço, o TDAH dele, quando tá no pico, eu acho que ele tá no pico, ele está acima do pico do Aconcagua. Entendeu? Então, vai vir coisa bacana aí. Pô, mas assim, o grande barato dessa época, não só em função das boates, é que a gente se esbarrava em tudo quanto era lugar, cara. Porque não tinha só boate em Niterói que a gente se esbarrava. Tinha Robin Hood lá no Rio. Sim. Tinha, né? Tinha uma lá na torre do Rio Sul. Do Rio Sul, cara. Eu fui uma vez, eu fui com o Nilo. Seu Nilo. Seu Nilo. Não é Nilo Gato, não. Porque sei, seu Nilo. Seu Nilo, louro. Seu Nilo. Fui lá, tava de chinelo, só podia entrar de sapato. Ele é o cara mais 7'1" que eu já conheci na minha vida. Ele conseguiu me colocar pra dentro, eu não paguei nada na boate. Alto, magro, narigudo. E entrei de chinelo. Entrei de chinelo num lugar que só podia. Mas eu tava de muleta na época. Mas ele com 7'1" afiado que ele tinha, conseguiu mesmo me colocar pra dentro, que eu não acreditei. Pô, foi muito legal, cara. Tive vários amigos. Tenho vários amigos, né, aqui em Niterói, que me ensinaram muito. Aprendi muito com esses caras, né? Quem eram suas referências daí? Bacana. Cara, tem Marcelo Shogun. Sim. Gente boa demais. Cara, tem muitos amigos. Pra mim, se eu falar o nome de vários, Ricardinho, que é meu vizinho. Ricardinho. Era uma turma muito bacana, né, cara? Vai ser até Yannick. Japão. Cara, muitos amigos. Que é o Ricardo Japão, né? Sim. Tatu, que você tava falando, eu tava até pensando que fosse o André Libonato. André Libonato é irmão, irmão nosso. Tem Tatu. Libonato e tem Tatu do Colorado. Sim, então. Mas esse, quando você falou, eu pensei que fosse até o André Tatu, mas não, era o Tatu do Colorado. Tatu, aquela turma de Mortan, Tatu. Sim, então, faço parte desse grupo, Monkey, faço parte essa do galera grupo é boa também. Demais, né? Paulêncio, o Nilson, gente boa demais também. Cara, tem vários amigos. Essa galera aí, Sandro Galarotti. Sandrinho Galarotti, estudamos juntos. Vários amigos. Essa galera tá na mira aí. Então, na época, cara, Ricardo Tatuí era novinho, a gente andava com esses caras todos, Paulista, que é o Humberto, cara, vários amigos. Tinha uma galera, cara, que moram fora. Vai ser até injusto eu falar o nome de alguns amigos. Marquinho. Que não estão nem. Uns que não estão nem mais aqui, que já se foram. Nanato, irmão de Siri, do Crazy Crab. Jorge, que era do Overhead. Sim. Porra, cara, tem vários amigos que eu vou carregar pro resto da minha vida. Fábio Luna, que foi amigo, fomos amigos de sala de aula, fizemos merda pra caramba. Era uma galera maneira pra caralho. E onde você tava, onde a gente tava, a gente era bem recebido. Que foi quando quebrou um pouco, né? Quando aí, voltando rapidinho sobre essa questão dos bairros, né? Quando foi quebrado aquela parada de porrada entre bairro, porra, porque assim, não tinha jeito, Fred. A gente se encontrava em tudo quanto é lugar, brother. Sim. Itacoatiara, porra. Itacoatiara, todo mundo. Aí tinha uma galera do Vital, tinha a galera de São Francisco, galera de Caraí, e todo mundo ficava junto ali e tal. Não tinha jeito, cara. Acabava que todo mundo acabava se conhecendo. Porra. Eu conhecia muita gente do Ingá, devido a eu pegar onda na Itapuca ali, então eu encontrava com vários amigos, acabava fazendo amizade com os caras. Fontinelli, que mora em Búzios. Paulinho, que mora em Cabo Frio. Cara, tem vários amigos que seria até injusto eu não lembrar de todos, né, cara? Não, é porque é muita gente, cara. É muita gente, cara. Muita gente. Como referência, né, cara? Mas a gente vai lembrando dos que são mais próximos, os né, que a gente tem mais acesso ainda, né, cara? Porque essa é outra coisa, né? A gente tinha muito conhecido.
A gente conhecia muita gente, né, Sim. Fred? E você conhecia gente pra Pô, caralho. pra caramba. Fala aí que Cara, se deixar eu falo. Meu co-cunhado Marcelinho Pantalhão. Marcelinho Pantalha. Que é irmão de Duca. Irmão de Duca. Né? Duca e Dico, Carminha, que é irmã deles também. E as famílias se entrelaçavam, né, cara, meu meu pai era amigo do pai dele. Amigo de papai. Meu pai era amiga do seu, meu pai era amigo do seu pai. É. Minha mãe era amiga da seu minha pai, tia, sua da minha tia, né, cara? É. Então, a gente se conhece, famílias, as nossas famílias se conheciam. A província de Niterói. Sim, se a gente não. Aqui em Niterói é o seguinte, né, cara? Se você não conhece, você conhece alguém que te conhece. É. Não tem jeito. Você fez uma merda, você pode ter certeza que aquele Vai alguém... chegar. Não, e isso é uma outra coisa engraçada, né, cara? Que você fazia uma merda, tipo assim, lá em Cambuinhas, que era longe não tinha de acesso, casa, caralho, não sei o tinha... que. Dia seguinte sua mãe sabia. Já sabia. E não tinha telefone Não tinha telefone celular, disso. não tinha nada, cara. Às vezes eu apanhava e falava assim, porra, por que eu tô apanhando? Eu não sabia porque Você eu tava apanhando. sabia. Meu pai sabia porque eu tava batendo. Eu não sabia porque eu tava apanhando. Você até sabia, você só não sabia qual dos motivos. Qual dos motivos? Eu falava, porra, qual que será então, qual será que ele descobriu? Porra, Cara, e hoje em dia... E às vezes você achava que era um e não era. Você ainda não tinha apanhado por aquele, né? Não, isso daí era certo. Pode ter certeza que eu ia apanhar lá na frente. Em algum momento eu vou entrar na porrada. Não, aquela conta ali ainda não caiu, ainda não vai cair. Aquela conta ali ainda vai cair na minha conta. Então, porra, cara, mas foi uma época muito legal, né, cara? Que hoje em dia, graças a Deus, a gente tá podendo aqui contar essa história, né, cara? Com liberdade. Exatamente. Sem medo, sem vergonha, né, cara? Aí. Porque vergonha pra mim era fazer o que eu fazia antigamente, né, cara? Sim. Eu não tenho mãe, não tenho pai hoje em dia, mas eu tenho minha sogra, que eu tenho um respeito enorme por ela. Tenho as minhas tias, né, cara? Que eu tenho respeito às irmãs da minha mãe, minha madrinha, né? Manda beijo pra elas aí, cara. Beijo, família, tamo junto. Sogrona, você é sinistra. A sogra, pô, a gente boa pra caramba, uma mãezona também, cara. Que eu tenho isso é muito bom, né, cara? Tenho um carinho enorme, muito grande por ela. A gente tem pessoas que nos amam e nos acolhem, né, cara? Cara, meu irmão, a avó do meu filho, cara, que, porra, meu irmão, eu falo pra ela que ela tinha total razão de não gostar de mim, porque eu não prestava mesmo. Se hoje em dia aparecesse um Fred na vida da minha sua filha, você não ia querer. Eu ia falar, meu irmão, sai fora que esse maluco aí vai te dar trabalho. Exatamente. Vai te dar dor de cabeça, sacou? É isso que hoje em dia a gente passa a entender. Mas aí as pessoas também que sabem, que conseguem enxergar a essência, Fred. Porque, cara, tu é um cara maneiro. Tu pode ter sido problemático, mas você sempre foi um cara maneiro. Então, as pessoas que te enxergaram na sua essência, porra, Fred é maluco, Fred é pai, isso, aquilo outro. Porque, pô, meu irmão, pra tacar pedra é muito fácil. E pra ver a essência da pessoa. É verdade. Porra, tua mulher viu tua essência, tua sogra viu tua essência, gente que não era. Acreditaram. Porra, brother. E você abraçou. Aí eu falei, cara, hoje em dia é uma questão de honra, né, cara? Eu me manter assim. Cara, eu sou cristão e eu sempre falo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sim. E eu não quero que ninguém, né, eu não quero converter ninguém, cada um com o seu cada um, mas eu penso o seguinte, a verdade, ela é única, não tem jeito. E quando você encara a verdade de frente, pelas mentiras que você viveu, porque eu vivi uma mentira, você viveu uma mentira. Sim. Passaram e achava que era verdade. Exatamente. Então, assim, quando a gente passa por essa coisa, encara essa coisa e vê pessoas que acreditam na gente, meu irmão, aí fudeu. Isso é amadurecimento, né, cara? Aí fudeu. Que a gente aprende com o tempo. E é aquilo que que a gente falou desde no início, que é passar a escutar aos mais velhos, às pessoas mais velhas. E prestar atenção nos sinais da vida, né? Sim, cara. Que a vida dá os sinais. Sim. Seu acidente foi um sinal. Foi um sinal. O meu acidente foi um sinal. Mas eu acredito que seja pra ele olhar lá de cima e falar assim, aquele manquinho ali é meu.
Marcou pra não perder de vista, sacou? Isso. Botei a mão nele. Esse aqui agora então, ninguém mexe. Cara, eu tive uma experiência pós. Eu sou católico também, né, cara? Mas eu acredito no kardecismo, porque eu tive uma experiência pós-morte. Eu vi pessoas que já haviam morrido me mandando voltar. Eu tive 5 paradas cardíacas, perdi 80% de sangue. Você falou. 2 fraturas expostas do fêmur esquerdo. Hoje sou uma porrada hoje mesmo, sou uma né, pessoa cara? com deficiência física, né? Tenho uma leve, já fui para atleta de natação. Sim. Nadei, conheci várias pessoas, conheci Clodoaldo, vários atletas paralímpicos, né? Sim. Foi muito legal, eu nadei lá na Andef. Um abraço para a rapaziada da Andef. Um abraço, Andef. Parabéns sempre pelo trabalho de vocês. Pelo trabalho, muito legal. Bacana, né, cara? Abriu as portas para várias coisas que eu fiz na minha vida depois que eu sofri o acidente. E outra coisa também que te ajudou, né? Te fortaleceu, sim, né? Sim, me fortaleceu muito. E poder entender e respeitar. Sim. Coisa que eu não tinha. Respeito pelo próximo, né, cara? Eu passei a respeitar o próximo. Você acha que você era um pouco arrogante, Fred? Muito, cara. Eu posso ser sincero? Eu te achava arrogante pra caralho. Sim, cara. Então, por isso que eu te falei. Eu posso não ter agradado muita. Eu posso ter agradado uns, mas desagradei a muitas pessoas. Muitas pessoas me achavam metido. Sacou? Mas quando parava e conversava com você, quando você conseguia parar, porque você era elétrico. Sim. Mas, cara, aquilo desrespeitoso, irmão. Eu fui uma pessoa, um rebelde sem causa. Sacou? Eu fui um rebelde sem causa. Isso aí, ó. E hoje em dia, cara, é por isso que eu pedi desculpa às pessoas que eu tenha vindo a magoar, né? Não fazer mal, mas magoar, ofender, tal, porque eu fiz isso, né? A minha ignorância me fez fazer. E você acha que isso foi proveniente de uso? Com certeza. Era o que te dominava mesmo? Cara, olha só, meus pais me educaram de uma maneira, tipo assim, minha mãe era professora. Não, pelo amor de Deus, conheço tia Solange e Paulinho, eu sei que eles meus não pais me educaram de uma maneira que se eu não te respeitasse, se eu falasse alto com meu pai, com a minha mãe, se eu respondesse a eles, eu ia a chinela cantava. Meu pai me arrebentava. Eu preferia apanhar do meu pai do que da minha mãe. Da minha mãe do que do meu pai. Você tem ideia? Minha mãe fala assim, seu pai vai te... Não, mãe. Bate a senhora, porque... Bate a senhora. O meu pai não vinha com a mão, meu pai vinha com cinto, tamanco. Esperava a gente cheirar a roupa, vinha com cinto e... Esse era minha mãe. Esse era... Porque meu pai era muito alto, né? Até um dia... Forte demais. Eu tinha medo. Se mamãe me bate assim, pô, imagina papai. Meu irmão, eu apanhei tanto, eu e meu irmão, que, porra, teve uma vez que a gente perdeu uma parada do meu pai, que quando a gente entrava em casa, meu pai abaixava o jornal, né? Tinha aquela parada de jornalzinho, hoje em dia ninguém lê jornal mais, não, teve internet e tal. Meu pai abaixava o jornalzinho assim, eu falava, Rodrigo, fudeu. Prepara que a gente vai entrar na porrada. O couro vai comer. O cinto vai assoviar, irmão. Aí teve uma vez que, porra, a gente entrou debaixo do chuveiro, eu e meu irmão, mas só que nós entramos de roupa com roupa e tudo, porque meu pai gostava de pegar moinho. Sim. Pegava e... Pra esfolar mesmo. Pra arrancar e ficava aquele lenhadão assim no cinto, parecia tatuagem, mano. Eu tô rindo. Aquela tatuagem alto relevo. Alto relevo, Eu tô rindo porque minha mãe também fazia isso. Óbvio que isso não leva a nada, isso é uma violência desnecessária. Foi a educação que eles tiveram. Sacou? Mas cara, eu ia falar isso. Eu nunca postei um dedo no meu filho. Eu também não. Sacou? Eu achava aquilo uma covardia e falava. Eu também não. O dia que eu levantei a mão pra bater no meu filho, cara, eu chorei junto com ele. Eu não bati e chorei junto com ele, lembrando das costas que eu havia tomado. Mas eu tomei porque eu merecia. Eu fui safado, irmão. A gente fazia muita merda. Meu irmão. Meus filhos... E a gente sabia que ia dar merda. Não chegam nem perto. Eu falo até na época de moleque mesmo. Eu com 9 anos, 10 anos, fazia rolinho de papel higiênico Porra, e jogava, porrolho, cara. Jogava nos outros na rua, morava na General Rondon,
né? Então, a gente fazia canudo de Zarabatana. Zarabatana, cara. Um canudo de Porra. antena, quebrava a antena, ficava... Quebrava a luz do poste. Porra, meu irmão fazia merda, Pô, pegava estilingue. Porra. Elástico, ia no banco, pegava elástico e clips e acertava nos outros. Exatamente. Fazia isso dentro de sala de aula, meu irmão. Fazia merda pra caralho. Vamos parar de dar dar dica, dar né? Dica, Porra, moleque. Daqui a pouco eu vou ensinar essa porra. O cara fazer merda. Então, mas, cara, enfim. foi coisa que aí... Terminando, né, a parada que o dia que eu e meu irmão entramos debaixo do chuveiro com roupa e tudo, que meu pai veio pra bater, que ele viu que a gente já tinha crescido. Já tinha crescido. E aquilo dali já não tava adiantando mais, ele passou a botar de castigo. Sim. Aí a gente fala, não, porque ele era assim, ele sentava a porrada. Não mas dava depois, jeito. Aí depois ele liberava, a gente fazia as coisas. No dia que ele começou a botar de castigo, começou a dar ruim. Aí começou a melhorar. Aí começou, porra, ó, tinha um amigo que meu pai não gostava, morava lá no prédio, meu pai não gostava Parou do de andar cara. com o cara. Aí falou assim, ó, teve uma vez, cara, que meu pai bebia lá no chalé. Sim. E do lado lá do prédio, do Las Vegas, tinha uma chácara. Aqui, hoje em dia tem um prédio ali, do lado do Abaeté. Sim, era a Chácara Abaeté. É a Chácara Abaeté, né? O nome dali, aquilo dali. É. Só que aquilo dali era uma chácara Sim, mesmo, um terreno enorme. Sim. Que era o nosso quintal, a gente brincava ali, na Itapuca e tal, fazia bicicross, fazia pista de bicicross. A gente ia pra lá pra andar andar de bicicleta com vocês lá. No Novo Hotel. Teve uma época que ninguém tinha fez pista do Novo Hotel. Pista no Novo Hotel lá em cima. Marcinho Mala disputava muito, né, cara? Sim, essa galera, pô, conheci lá também, Marcinho. Eu acho que sorvete também. Sorvete, era um garoto que andava de camelinho pra caramba. Pô, tinha um monte, cara, Ricardo Quiré. Quem, meu? Sorriso. Andava de camelinho pra caramba também. Fazia bicicross. Tony. Você também, né, Mirzinho? Mirzinho também. Também fazia. Tony Tartaruga. Tony, porra. Tony Tartaruga, Tony. Nós éramos os únicos que víamos de bicicleta, cara, pelo calçadão em frente. Ele morava ali em frente ao Espaço 6. Tem ainda uma amendoeira ali em frente ao prédio. Sim. Só que o calçadão... Fala mais perto. O calçadão, ele estourou com a raiz, levantou, então ficava uma rampa. A gente vinha com a maré cheia, pulava de camelinho dentro da água. Maneiro pra caralho. Com camelo. Maneiro. A gente ia pra Boa Viagem, tinha aquela ponte lá, hoje em dia tá interditada a ponte, não tem... tipo um cais. Sim. Né? Tem a ponte e embaixo lá, se você olhar, tem uma estrutura de cais lá. Né? Mas tiraram, né? Acho que não, acho que ainda tem a estrutura, ainda tem uns pilares tem uns pilares lá. Tem uns pilares lá, mas não tem mais aquele cais. Não tem mais o cais. A gente fizemos uma rampa de madeira, a gente vinha de camelinho e pulava dentro d'água de camelo. Cara, então a gente fez merda pra caramba. Não, mas aí era diferente, porque aí a gente fazia esse tipo de coisa, por exemplo, era uma molecagem maneira, como, por exemplo, pegava camelinho também, ia até um Imbuí, né, porra, quantas vezes, não sei se você chegou aí no Forte Imbuí pra pegar onda lá. Fui. Porra, só que geralmente ninguém vetava. Quebrava a prancha, não podia. Era proibido. Os militares vinham em cima, botavam a gente pra correr de lá. Aí tinha trilha que fazia. Então, era nessa trilha aí mesmo que a gente ia. Então, aí trilha em São Francisco. Porra, ia no Parque da Cidade. Tinha o Maceió, que a gente rodava ali aquilo tudo atrás. Santo Inácio. O Santo Inácio, que, porra, descia, a gente subia de camelinho, né? E descia de camelinho. Sim. Eu lembro, inclusive, eu falei sobre isso aqui. Porra, a gente tinha a bicicleta, era contrapedal. Porra. E a gente deixava ela pelada. E foi uma época que isso daí era novidade. Não existia. Não, quando entrou. Quando chegou, aí tinha uma LR. Eu tinha LR. Aí depois veio Monark. Cara. Aí Calói era top. Era top, Monark, tinha Berlineta. Então, assim, cara, era uma época que a gente, porra, jogava bolinha de gude, peão, cafifa. Tudo isso, meu irmão, é cafifa. Não é pipa, não. É cafifa. Aqui em Niterói a gente chama de cafifa. É cafifa, porra. Então, assim, era uma época muito bacana que se perdeu. Hoje em dia não tem mais, brother. Tem mais, né, brother? Tinha pista de motocross, pista de bicicross. Ali em Charitas, ali onde tem um... Kart. Tinha kart.
Hoje em dia não tem mais nada disso, cara. Que, infelizmente, ninguém dá valor mais a essas coisas, né, cara? Da nossa época, que era bem legal. E esporte, né, irmão? Sim. Bicicross é esporte. Sim. Poderia ter ali nesse caminho Niemeyer, sim, ali tem espaço para fazer isso, uma pista de bicicross. Entende? Não tem. Tem a pista de skate. Na nossa época não tinha pista de skate. Não. Beleza. Mas, pô, bicicross é esporte olímpico. E você mesmo assim, a pista de skate, se você não vê ela tão cheia, né, cara? Sim, você não vê de gato de moleque e tal. Pá. Cara, por quê? Isso fica, infelizmente, próximo às favelas. Se você perceber ali, cara, fica um monte desses caras, né, cara, usuários de droga, que ficam ali rodeando a molecada. Rodeando. Então, cara, infelizmente... Aí os pais começam a não querer levar mais. Ou deixar seus filhos irem pra lá devido... Exatamente. Pô, vai estar lá sozinho, vou deixar meu filho ir pra um lugar vai ser roubado sozinho. O celular, vai ser roubado o skate, vai ser, ou vai ser levado pra droga. Ou... cara, então, hoje em dia... Uma cabecinha mais fraca, fudeu. Já era, cara. E infelizmente a nossa cidade tá entregue. Quanto tempo temos aí, Larberi? 1h10. Então vamos bater mais um papinho. Fala mais aí pra gente. Então, fala do... Peço desculpa se eu não lembrei de alguns amigos, tá? Que são vários amigos que... É muita coisa, que me influenciaram muito, que me ajudaram muito, né, cara? Que fazem parte da caminhada, minha história, né, cara? E a gente acaba esquecendo. Não, eu acho que não é esquecendo, não. Podia ter falado no nome do cara, não falei. Então, peço desculpa, tá, rapaziada? Mas todos eles sabem. No meu coração. Eu ia falar isso agora. Eles sabem que moram no seu coração. Vou pegar a lista ali de... Como tem uma galera grande dessa aí. Facebook, que eu faço malcriação, zoo pra caralho. Os caras ficam malucos. A nossa discussão foi no Facebook. Foi por causa de Facebook. Eu fui lembrar disso agora. Você falou, eu me lembrei. Foi por causa de Facebook. Mas lá atrás, no início, cara, Facebook. Porra, mas isso aí, meu irmão, não tem jeito. Isso aí, cara, porque assim... E eu sou mal criado pra caralho. Mal criado. Respondão. Não tem tapa na língua. Língua de chicote, te manda bala. Falou, levou. Porra. Tem respostinha na ponta da língua. Mas então, isso também é bom porque isso é inteligência, né, cara? Cara, não sei se isso é muito inteligente, não. Isso é inteligência. Melhor, hoje em dia é melhor você parar pensar do que responder na hora. Porque é aquilo, né, cara? Inteligência, mas beira também o sarcasmo, né? Porra, a maldadezinha. Sim. E eu gosto de uma sacanagem, uma putaria, né, meu irmão? Então, porra, aí ninguém sacaneia esperando. Aguenta, né? Pode ter certeza que vai ouvir graça também. Que venta lá, venta cá, né? Na hora que o retorno vir. Aí não pode, aí não reclama, não. Não reclama, não, brother. Eu aceito. Não aceita porra nenhuma. Não aceita porra nenhuma. Aceita porra nenhuma. Mas aí, no que já está levando, já está pensando no já está, meu irmão, toma lá da cá. Então, eu acho que aprendi. Na verdade, isso, cara, passa, no meu caso, passou a ser mais uma defesa. Sim. Entende? A pessoa te atacar e você ter uma contra-resposta. Sim. Fazendo uma malcriação. Sim. Porque a gente foi muito escoteado também, né, mesmo. Então, pra mim, foi mais por esse lado. Quem fez, não querendo voltar, porque a gente já falou bastante sobre a questão do uso de droga, mas quem fez uso de droga também apanhou muito. Sim. Né? Preconceito do caralho. E um detalhe, né, cara? Hoje tem gente aí, cara, usando, torto direito, que, tinha maior preconceito na época, muita gente que cuspia, né, em quem era o usuário, mas não estendia a mão para ajudar, não entendia também, não sei se não entendia que isso era uma coisa muito séria, era um problema social muito sério, né, cara, na nossa época. Parte da minha juventude, né, curti bastante, fiz um monte de coisa e tal, não sei o quê, mas eu também acho que eu perdi muito, cara. Perdi muito tempo também com essa merda, brother. Cara, infelizmente isso tentar tirar essa garotada, essa molecada dessa porra. Eu vim também aqui, cara, mais por isso também, né, pra gente botar esse papo, essa amizade em dia. Sim. E mais pra poder orientar, né, cara, falar um pouco da nossa história nesse ponto, porque é só derrota, brother. Cara,
Qual é a vitória que a pessoa tem usando droga, meu irmão? Eu não conheço ninguém, cara. Também não conheço nem o próprio traficante. Nenhuma. Que o cara tá preso no inferno do cacete, bicho. Cara, e é por ilusão, né, cara? Você vê Pablo Escobar, o cara tinha fortunas, tinha, porra, era quase o dono do país lá. Onde é que o cara tá? Exatamente. Morreu novo, cheio de tiro, foi fuzilado. Entende, irmão? Não, e fora que você tem um monte de gente que não gosta de você em volta de você. Sim. Gente que só tá com você porque você tem aquela droga. Aquilo, exatamente. Gente que te inveja porque você, de uma certa forma, você tem um controlezinho, ou tem uma família, ou tem alguém que te ama. Eu fui muito odiado por causa disso, cara. Tenho certeza disso, que eu fui... Invejado. Invejado, odiado, que eu digo é até uma palavra pesada, né? Mas as pessoas tinham esse ranço. Sim. Né? Por quê? Por eu ser usuário, Sim. fazer as merda, né, cara? Sim. As pessoas ficavam, porra, esse cara é metido, porra, se acha isso, se acha aquilo. Sim. E na verdade, meu irmão, era uma capa, né, cara? Era uma capa, né, cara? Era uma capa. Era uma pura ilusão, né? E é isso, já que você, porra, tem esse propósito, tá nesse propósito que eu acho bem bacana, cara, é isso também que é bom a gente passar pra essa molecada. Isso é uma capa. Isso é uma mentira. É uma mentira. Né, brother? E assim, verdade. Porra, o que a gente viveu realmente de adolescência e início de juventude, brother, como a gente estava falando aqui, pô, as boates que a gente frequentava, cara, as gatas que a gente pegava, porra, os shows que a gente ia. Tinha shows ali no Abel, Salesiano, porra, Espaço Voador. Hoje em dia não tem mais isso. Entendeu, cara? Hoje em dia não tem mais esses shows, Legião Urbana. Não tem nem mais essas bandas, cara. Não tem nem mais essas bandas, é verdade. Hoje senta, quica, cara, os troços... Que eu odeio essas porra, meu irmão. Não tem letra, não tem música, não tem nada, brother. Isso não faz parte de mim, brother. Eu não escuto, eu não consigo escutar. Eu também não, cara. Eu também não. Mas, cara, enfim, eu respeito todas as tribos. Sim. É cada um com seu cada um, cara. Deixa cada um dos outros. Deixa cada um dos outros. Mas o cada um que eu não gosto, vai cada um lá pra por isso lugar. Que eu preferi me afastar. E eu vou com o meu cada um pro Nikit das Antigas, porque, porra, meu lugar é aqui, cara. Legal, cara. E eu fiquei amarradão, né? Tanto é que quando você me botou lá como pra fazer parte lá do Nikit das Antigas lá no Facebook. Cara, eu achei muito legal o seu propósito, né? De levar fotos, Sim. né? No começo foi mais isso, né? Fotos, vídeos antigos. O propósito inicial Sim. era isso, né? A gente reviver, né, cara? A gente salvar uma geração. Sim. Né? Porque aí eu começava a ver também que tava um monte de gente morrendo, cara. Porra. Esse também foi um dos motivos de eu vir até aqui. Porra. Eu falei, cara, daqui a pouco eu vou morrer. Não dei nem entrevista no Nikit das Antigas. Não fui nem entrevistado pelos caras. Nem deixei minha história, um pouquinho da história em algum lugar, né, cara? Gravado, né? Pelo menos tá gravado ali. Tá gravado, meu irmão. Tá lá no YouTube. Anos, não, vai ficar pra eternidade, cara. E é isso que... Se tivesse antigamente, poderia ter tido entrevista, né? Então, pessoas que, porra. Cara, Samel. Porra, meu irmão. Tinha uma galera muito... Cara, no ano que ele morreu, no carnaval, a gente tinha uma casa lá em Cabo Frio, pô, tava ele, Nanato, o cara voltou pra cá, quando a gente voltou do carnaval, a gente teve a notícia que o cara morreu. Eu não entendi nada. Niterói parou, irmão. O cara querido, né, cara? Queridaço. O cara pegava onda, garotão pra caramba. Zé, Dudu da Chavinhas. Zé, Dudu. Zé do faz aniversário no mesmo dia que eu. Zé do... GG Galindo. GG Galindo também faz no mesmo dia que eu. Beijo, GG.
Beijo, Zé e Duda também, porra. O Zé Duda... Os filhos dele são... O filho de Zé é filho do meu enteado, do meu filho. Eu chamo meus enteados, né? O filho da Márcia, mas eu tenho como se fosse filhos, lógico, tá? Porque eu ajudei a criar, né? Lógico. Filho de Léo. É Léo filho de Suíno, amor. Léo Suíno. Sim. Amigo também, mas... Sim. Infelizmente o relacionamento deles não deram certo, mas normal. Não é problema meu e tal. Sim. Quando eu vim lá de fora, eu conheci Márcia, ela já estava separada já há um tempo. Sim. Né? Os garotos, cara, eu tenho um carinho enorme pelos meus enteados. Sim. Né? Não são meus filhos, mas... É filho de amor, né, cara? Trato como se fosse... Deus que colocou no meu caminho, eles, né, cara? Tem respeito por mim, como se fosse também. Bacana. Eu também tenho. É recíproco, né, cara? Sim, cara. Máximo respeito que eu tenho por eles. Vitor e Rafael. Patrick, que é meu filho mesmo. E Laura, que mora nos Estados Unidos. E a minha netinha, Analia. Então, cara, fala aí. Fala você, cara, da netinha, aí, cara. Porra, eu não conheci ainda, né, ainda cara? Não teve, cara. Só conheço por vídeo. Né? Vídeo chamado. Se Deus quiser, um dia eu ainda vou vir a conhecer, com certeza. Sim. Ela tá com quantos meses? Tem 2 anos já. 2 anos já? Tem 2 aninhos. A minha filha vai fazer 25 anos esse ano. Cara, como passa rápido tudo, né, cara? Cara, passa rápido. Meu filho vai fazer 34. Aí. Então, casou agora há pouco tempo, trabalha, tem a lojinha de imóveis dele. Bacana. Aqui no centro de Niterói. Cara, e a minha vida hoje em dia, cara, é mais de dia, né, cara? Sim. Eu procuro ir pra praia, vou muito no Macau, que meu cocunhado é sócio lá do Macau. Sim. E é bem legal, é um ambiente maneiro pra caramba, rola um showzinho. Legal, ainda não conheci, várias bandas tocam lá. Eu já ouvi falar. Bem legal, um ambiente muito maneiro. Eu acho que é um melhor aqui de Niterói hoje em dia é o Macau. Legal. Tem Macau Búzios, mas começou ali em Cambuinhas. Legal. É muito maneiro também. E vocês estão morando onde? A gente mora em Itaipu. Estão em Itaipu? Na casa que meus pais construíram. A gente mora nessa casa, né? Aí tá quietinho, tranquilo, você, Marcinho, sossegado, suave. Dá uma passeadazinha. Sim, pra praia, casa. Bom, né, cara? Trabalho. Agora eu tô de férias, né? Parei um pouco lá com o negócio do restaurante. Respirando um pouco. Porque, cara, sai de... Consumiu muito. Meu irmão, foram 7 anos sem férias. Sim. Sacou? Quando você me ligou, eu falei, cara, eu tô de férias, porque realmente eu tô de férias. Férias forçadas. Exatamente. Depois eu vou procurar me informar, saber o que eu posso fazer, né? Correr atrás, que eu tenho aposentadoria, por ser deficiente físico, eu tenho direito à aposentadoria. Lógico. A gente já tá numa idadezinha também, né, cara? Que já tá... não precisa de muito. Não preciso de muito, cara. Se eu tiver... Tá todo mundo encaminhado, pagar minhas continhas, sacou, irmão? É aquilo que eu falo, né? A gente precisa do suficiente para ter dignidade. Sim. Né? Cara, eu às vezes fico triste, né, cara, de ver amigos. Ontem mesmo eu vi uma pessoa que eu conheço de infância, mas, cara, o cara tava, tipo assim, não discriminando, né, cara, mas o cara tava vendendo amendoim, sacou, na porta da parada. Aquilo me deu, sabe, fiquei triste, mas ao mesmo tempo em ver que o cara tava ali trabalhando, não tava roubando nada de ninguém, sacou, cara? Dignidade. Dignidade. Acima de tudo. O cara tava vendendo amendoim, mas, cara, vi o cara numa... Pô, tipo assim, estudando nos melhores colégios, entende? Frequentando uma elite, né? Que a gente viveu. Mas eu não sei se também isso, ô Fred, é muito em decorrência também das escolhas erradas. Sim, provavelmente. Cara, pelo jeito... Eu não posso... afirmar, mas pela estrutura, a probabilidade... Olha só, pela estrutura que eu vi... De educação, o cara teve praticamente a mesma educação que a nossa. Sim. Né? Estudou nos melhores colégios, estudei nos melhores colégios de Niterói. Sim. São Vicente, Centro Educacional. Assunção. Assunção não estudei não, mas acadêmico. Acadêmico, Guelo-Sac, Assunção. Grafite. Nos colégios na época de elite, eu estudei, fiz uma turnê em Niterói. Eu tinha um correão, entra careta e sai doidão.
Você entrava careta no colégio, você é doidão, que ninguém fumava maconha no corredor, bebia no corredor da escola. Meu irmão, ninguém fazia Tinha merda aqui no centro também que fazia Dom Bosco. Dom Bosco. Porra, eu vivia no DCE. Dom Bosco. Meu irmão, Dom Bosco. Até a produção aí, a galera da produção ali lembrou do Dom Bosco. Meu irmão, Dom Bosco, eu ia lá pro DCE, ficava fumando uma coisa do DCE. É isso. E voltava pra cá na hora do almoço, chegava em casa laricado. Tem coisas, eu olhando pra câmera aqui, tem coisas que é melhor a gente não falar. Deixa quieto. Gente, não esquece, @Nikit das Antigas, no Instagram, no YouTube. Segue a gente, curte, compartilha. Se vê a gente, por que não segue? Se vê a gente, por que não segue? Legal. Tá? Conto com vocês. Fred, vamos para as finalíssimas? Bora. Faz suas considerações finais aí. O que você quer falar? Fala o que você quiser Cara, falar com a galera. Ultimamente eu não tenho falado pouco. O que Escutado mais. é bom. Né? Sendo você, é bom. Como eu estou aqui, eu te agradeço, tô agradecendo a você, ao Emir, porra, a oportunidade, meu irmão. A gente que agradece. Não vou esquecer nunca esse momento. A gente que é muito grato, meu irmão. Muito maneiro, meu irmão. Muito obrigado de verdade, tá, cara? Porque vocês me fizeram lembrar de várias coisas que, porra, que a gente acaba esquecendo, não fala, ou deixa passar. Deixa passar. Cara, se eu esqueci de algumas coisas também. Nada, foi maravilhoso. Foi maneiro pra caramba. Vi algumas entrevistas de vocês aqui. Duca ainda não vi não, mas vou ver, né? Porque muitas coisas que ele fala, ele disse... Eu passei por aquelas situações que ele comentou ali do Yonoramin. Não sei se ele comentou aquilo com vocês, mas ele... Aquilo dali, eu passei por aquilo dali, meu irmão. Explica aí rapidinho o que é. Pô, cara, lá nos Estados Unidos tinha um maluco lá, era um baiano, né? Zezinho. Que, pô, o cara não sabia falar nada de inglês. E o cara morou lá há anos. E o cara tinha uma dificuldade enorme. Tem pessoas que têm dificuldade de aprender inglês, né, irmão? Esse cara tinha. Então, porra, o cara foi, né, meu irmão? O cara trabalhava de dishwasher, que é lava-prato. Aí ele tava lavando o prato. Aí o cara não sabe, porra, tipo assim, ele entupiu a pia. A pia ele tinha entupido. Aí o cara foi lá fora, pegou o desentupidor pra desentupir e não conseguiu desentupir. Aí foi lá, meteu a mão pra tentar desentupir, foi lá, enrolou o jornal pra tentar desentupir, não desentupiu. Nada. Aí o supervisor do cara chegou e falou assim: "Ei, Zezinho, pô, aqui tem centrífuga." Aí apertou o botão, e o Noramin? Aí ele, porra, eu usei essa porra desse araminho e não desentupiu. Ele conta aí essa piada na parada, e isso quem passou foi esse camarada meu. Foi esse baiano? Foi esse baiano, cara, porra, eu ria pra caralho. Ai, então, meu Deus. Mas isso então é verídico, né? Foi verídico, foi uma história verídica. Foi venério? Assim, foi venério. Assim como teve uma história comigo, e um Paraíba trabalhou comigo, Paraíba foi meu ajudante lá. A gente não vai encerrar ainda. Eu tive vários ajudantes, né, cara? Eu aprendi a profissão, eu ensinei a profissão pro meu irmão de pedreiro, né? Depois que eu vi o cara tirando os quadros da casa, que era o Pitágora, eu falei: meu irmão, isso daí que você tá fazendo é Pitágora, hein, professor? Aí ele: tá vendo aquele saco de cimento lá embaixo? E tava longe mesmo, tipo, tinha uns 100 metros, 200 metros, um saco de cimento. Tá vendo aquele saco de cimento lá? Pega lá pra mim. Eu falei: que isso, meu irmão? Fui criado com morango da Argentina, leite Parmalat. Aí o cara: tá eu e você aqui, eu pago o seu aluguel, eu pago o seu salário. Vai pegar. Vai pegar. Isso aí. Aí eu fui, na humildade, quando eu aprendi a profissão, aí eu falei: meu irmão, agora eu tenho que aprender a falar inglês. Sim. E foi aí que eu comecei a ver desenho animado, porque eu não tinha tempo. Sim. Aí tirava os quadros. Aí fui trabalhar com esse Paraíba. Meu irmão, eu trabalhando lá, a supervisora que tinha na construção se amarrava no meu trabalho desse Paraíba. Aí, porra, a mulher chegou pra supervisora lá e falou assim: ó, pra minha supervisora da empresa para que eu prestava serviço, falou assim: ó, a supervisora falando de supervisor para supervisor. Sim. Ó, eu quero muito
aqueles dois deficientes felizes, aqueles dois deficientes trabalhando na Os minha... dois deficientes era você e o Paraíba. Só que o Paraíba não tinha deficiência nenhuma. Mas toda vez que o cara chegava pra falar comigo, o cara falava assim, where's Fred? Aí o cara, Fred? O cara não falava porra nenhuma em inglês. O cara, Fred? Aí ele, Fred, pera aí. Aí ele, tava lá, subiu altão, né? Aí eu, de lá onde eu tava, numa outra casa, fazendo outra parada, eu assoviava. Aí ele, ouviu? Pro cara. E, porra, falando pro cara, ouviu? Aí a mulher falou assim, ó, eu quero muito aqueles dois. Isso a mulher falando em inglês. A mulher falando em inglês pra outra, falou assim, ó, eu quero aqueles dois deficientes trabalhando na minha obra. A mulher, deficiente? Não tem deficiente, não. A mulher tem sim, aquele rapazinho que anda mancando e o mudinho. Achava que o Paraíba era mudinho. Ele ouviu? Meu irmão, aí eu passava mal de rir, brother. Cara, foi uma... Mas contratava. Cara, meu irmão, contratava. Contratava, ué. Pô, eu desenrolava lá uns inglesinho e tal. Mancava até mais, né, meu irmão? Depois que eu deteve no começo, né? Don't to high, don't to Se tiver que mancar, mancava até mais, né? Sim, don't to high, don't to rain, don't tomorrow. E assim a gente ia vivendo, muito meu irmão. Bom, porra, muito bom, cara, mas muito foi bom. maneiro pra caramba, uma experiência alucinante. Que, porra, que a gente passa a dar valor, né, cara? Porra, mas, cara, muito. Aprendi muito, aprendi a respeitar o próximo. Que isso foi, pra mim, foi muito bom. Sim. Né? Aí voltando mais um pouquinho, eu deitado, fiquei 1 ano deitado na cama, de cama, pessoas, tipo assim, enfermeiros, né? Que opção sexual do cara, homossexuais. Meu irmão, é a opção do cara, não é minha, não tem. E eu ofendia essas pessoas, meu irmão, peço mil perdão, como eu já falei. Desdenhava, né, cara? Desdenhava, zoava. Porra, meu irmão, no entanto, quando eu fiquei 1 ano deitado na cama, foram eles que cuidaram de você. Eles que iam lá limpar minha bunda. É isso aí. Me dar banho. Eu deitado, irmão. Deus mostra, não tem jeito, cara, né, cara? Isso, cara. Gente, eu falava, meu irmão. Eu falava que eu sacaneava. Cara, eu falava, meu irmão, me desculpa, me perdão, mil perdões. E eu aprendi. Fico muito feliz com isso, sabia, aprendi a respeitá-los, né, cara? Sim. Você pode ser o que você quiser, irmão. Sim. Isso não é problema meu. Exatamente. Não é problema de é problema da pessoa. Eu aprendi, inclusive, na minha... Se é que é problema, seja problema. Não, eu aprendi, inclusive, na minha vida, né? Desde a infância, minha mãe sempre falava isso, né? Minha mãe falava assim... Meu pai também falava muito isso. O respeito... Como é que é? O seu limite acaba quando começa dos outros. E o dos outros também acaba quando começa o seu. Sim. Então... Cara, cada um com o seu cada um. É o que você falou agora. A pessoa pode ter a opção de vida que ela quiser, pode ter o gênero que ela quiser, pode fazer o que ela quiser. Que eu também não tenho preconceito a nada, Fred. Quem somos nós, né, cara? Porra, eu não sou porra nenhuma. Se fosse assim, então as pessoas têm que ter preconceito conosco. Comigo, Então, mas o que eu penso é o seguinte: existe, óbvio, um limite que a gente tem que respeitar ao próximo. Sim. E isso tem que ser recíproco. E a vida sem respeito e sem reciprocidade, bicho... É a mão dupla, né, cara? Ela fica uma bosta. Sim. Entendeu? Sim. Então, considerações finais pra galera. O que você quer dar de mensagem aí pra turma? Porra, o que eu quero mandar de mensagem é... Obrigado. Agradecer mais uma vez. Porra, foi muito bom. Me senti super à vontade aí com vocês. Que bom. E é isso, cara. É isso. Nikit das Antigas. Nikit das Antigas. Na veia. Gente, sempre. Um beijo pra todos. Fiquem muito com legal. Deus. Até a próxima. Tchau. Muito legal. A galera reunida, a noite começava. Era o brilho no olhar, era a vontade de viver. Nos bailes das boates, o que a gente queria era se perder. Tocava rock nas rádios, a trilha do verão. Na praia de Itaquá éramos todos de coração.
geração. Cada esquina tinha história, cada festa uma canção. E as amizades se faziam na batida do refrão. Ó Niterói, eu sou da geração. Liquid das antigas, é pura emoção. Festas, risos, aventuras no ar. Nosso tempo era eterno, era só aproveitar. Liquid das antigas, num drop tubular. Entre ondas e sanduba, praia era nosso lugar. Ó Niterói, na nosso lugar. Ó Niterói, na memória vai ficar. A cidade que nos fez crescer e amar. Lá no Apel e no Salê, o som rolava solto. Barão Vermelho, Paralamas, tudo era tão louco. A gente corria sem medo de errar. Da UB e o Casarão, só queríamos aproveitar. As amizades que fizemos ficaram pra sempre. Numa mesa de bar, a conversa fluente. Os dias de sol, as noites de luar. Liquid das antigas, é o mundo que a gente ama explorar. Ó Niterói, eu sou da geração dos anos dourados, da pura emoção. A festa que marcou uma geração. Liquid das antigas, nosso novo encontro. Entre amigos, shows e sonhos que queríamos relembrar. Ó Niterói, na memória vai ficar. A cidade que nos fez crescer e amar. E as luzes da cidade refletindo no mar nos lembram que o tempo pode até passar, mas as histórias, os amores, a saudade de viver ficam gravados no coração, pra sempre vão permanecer. Ó Niterói, nós somos a geração que rompeu barreiras em nome da união. Festas, risos, aventuras no mar. Fala galera, é hora de surfar. Liquid brilhava, boates a pulsar. Entre amigos, shows e sonhos, só queríamos dançar. Ó Niterói, na memória vai ficar. A cidade que nos fez crescer e amar.